Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. O bom de ter unidade do carisma no mundo inteiro é que você se torna um professor amado no mundo inteiro, tá vendo, gente? Quantos carismáticos nós temos aqui nessa noite? Não, acho que vocês não ouviram, né? O povo do carisma põe pressão nesse uhul aí, gente. Vou perguntar de novo, hein? Quantos alunos carismáticos nós temos aqui nessa noite? Melhorou muito. Quantos futuros alunos do carisma nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus! Queridos, nós temos a alegria, o privilégio, né, de poder ter o nosso carisma retornando de forma presencial amanhã. Então eu passei 14 horas ontem viajando, né? Saí da região de Belo Horizonte 5h30 da manhã, cheguei em Novo Hamburgo às 8h30 da noite para estar com vocês, não só nesse final de semana, mas principalmente na reabertura principal do nosso carisma de Canoas. E uma expectativa muito grande no coração de ver aquilo que Deus tem feito na vida de vocês, através de vocês. Alguns meses atrás eu tive com o pastor Sinésio e já conhecia ele de vista, né? Já tinha visto ele em algumas globais, mas esse ano nós tivemos uma oportunidade, depois de vocês passarem, né, pelo momento tão delicado ainda, passando, né, pela enchente aqui na região. Nós nos encontramos lá em Lisboa, em Portugal, na conferência Experience Lagoinha. E eu tive umas 3 horas com o pastor Sinésio. Irmãos, que delícia é poder estar com o pastor Sinésio, né? Que delícia. E eu fiquei umas 3 horas com ele. Eu fui batizado no amor naquele momento com ele. Eu saí de lá amando Jesus. Eu saí de lá amando mais a obra de Deus. Eu saí de lá amando Lagoinha Canoas, sem conhecer vocês. Eu saí de lá amando o que o Senhor está fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu, que pastor genuíno, que pastor especial, que homem de Deus, que família linda, né, do nosso pastor Sinésio. Então, vocês deixem um abraço aqui, né? Talvez eu não encontre com ele pessoalmente ainda nessa semana, mas deixem um abraço para ele. Vai ser muito bom. E é muito bom estar aqui com vocês, o pastor Ivan, a pastor Lamita está me recebendo muito bem também, né? Estou constrangido com o amor e com o serviço de vocês. É muito bom estar aqui, queridos. Eu quero te convidar para nós meditarmos da palavra de Deus nessa noite juntos, em um texto muito importante, um texto que vai dar um frio na barriga aí, tá? Quando você vir esse texto, mas é um texto que o Senhor colocou no meu coração, ele vai ter uma aplicação positiva e não negativa. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 56 até o versículo de versículo de número 46 até o versículo de número 49. Lucas capítulo 6, versículo de número 46 até o versículo de número 49. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, ligando ela no celular ou no tablet, eu trouxe 2 títulos de livro. Esse ano nós publicamos alguns livros pelo Seminário Carisma, né? Nós chamamos de Carisma College. E eu pude escrever 2 livros, um com o tema liderança cristã. Depois de 12 anos à frente de igreja local, eu aprendi um pouquinho sobre esses princípios. Está aqui uma parte daquilo que eu aprendi, uma liderança para si mesmo e a liderança ao próximo, né, com chaves bíblicas, com uma inspirativa cristã. E aqui também está a matéria que nós vamos compartilhar amanhã, Cristo, aquele que cura, uma porção de fé e cura divina, para que você possa acessar aquilo que é de herança, é de direito, é restauração, não só a salvação do nosso espírito, mas a cura, a restauração do nosso corpo físico também. Então está aí esse material lá atrás, para que você que ainda não é, aluno do carisma, possa já entrar no carisma através da leitura desses livros, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 46 até 49 diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei o que é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Aleluia! Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, a Deus, por essa oportunidade bendita que o Senhor tem nos dado, Pai, de nessa noite
juntos como família da fé, como Lagoinha Canoas, estamos aqui no Teu nome, Jesus. Estamos aqui em louvor e adoração, estamos aqui, ó Pai, cheios do Teu Espírito, sobre o fluir e o agir do Senhor, do Teu poder, Espírito Santo, sobre nós. Eu oro junto com a Tua igreja, para que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, para que nós possamos ouvir a Tua voz pela Tua palavra, para que ela se torne para cada um de nós lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Fala conosco, Senhor, porque a Tua palavra vai nos orientar para as decisões que nós precisamos tomar nessa semana, para aquilo que precisamos nos posicionar em Ti, daquilo que precisamos também abrir mão, porque não é Teu para as nossas vidas e casas. Oramos assim, Te louvamos e declaramos que estamos completamente sobre o domínio do Teu agir e sobre, ó Deus, a operação da Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse texto é tão gostoso, né? Mas talvez para vocês é um texto que lembra tantas coisas dolorosas, mas isso tem muito a ver com a vida cristã. Jesus disse isso porque provavelmente era aquilo que também cercava a sua região, e falar sobre esse tema, sobre esse assunto ou nesse texto é delicado. Mas eu quero aproveitar o nosso coração quebrantado, depois de alguns meses, né, da tragédia aqui da enchente, e também daquilo que estamos vivendo, para reconstruir as nossas vidas e casas, para aplicar aquilo que Jesus deixou de uma lição tão clara com relação àquilo que é o exemplo do que aconteceu aqui nesses dias também. Em Lucas capítulo 6, versículo 36, como nós lemos, ele começa dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Jesus está olhando para os discípulos e diz: vocês estão me chamando de Senhor. A palavra Senhor aqui no grego é a palavra kurios, que significa meu amo, meu dono, meu mestre, meu proprietário, a quem eu pertenço, a quem eu devo obediência. E ele diz: por que vocês me chamam meu mestre, meu dono, meu amo, meu proprietário, a quem eu pertenço, e vocês não me seguem, e vocês não replicam a vida que vocês veem em mim, ou vocês não vivem os ensinamentos que eu tenho dado a vocês? Olha que puxão de orelha que Jesus deixou, hein? Guarda esse puxão de orelha aí, já já nós vamos voltar a ele. E ele entra então no versículo 47, o diante diz: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu lhe mostrarei a quem é semelhante. Olha a dinâmica: aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Bom, quem vai a ele, ouve as palavras e a pratica, semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou as alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Aleluia. Porque mesmo em meio a tanta luta, como esse texto está dizendo, há uma grande vitória. Porque detrás dos nossos maiores desafios estão as nossas maiores conquistas, quando o nosso coração está alicerçado em Deus e na sua palavra, em Deus e nas suas promessas, em Deus e naquilo que é inabalável, o reino de Deus a nós. E Jesus então disse essa dinâmica: aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele deixou uma promessa para nós. Se nós decidirmos ir até Ele, enquanto nós percebemos que Ele veio até nós, nós vamos ter a capacidade de ouvir a voz do Senhor nos dias de hoje. Ok? Você vai lembrar de Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tantas vezes eu vi esse texto e eu via Jesus dizendo isso, eu percebia naquele texto, eu pensava naquele texto que Jesus estava de braços abertos, com o braço bem estendido, dizendo: se você está cansado e sobrecarregado, pode sair do seu lugar e vir até aqui, me dá um grande abraço, porque eu tenho capacidade não só de se suportar, mas tirar toda aquilo que é a sobrecarga sobre a sua vida. Eu sempre pensei assim, e de alguma forma, nos encontros amorosos que nós temos com o Senhor, no meio de um louvor tão lindo como esse, nós o abraçamos e Ele nos renova, né? Na oração nós o abraçamos e Ele nos restaura, a sobrecarga sai dos nossos ombros, porque na verdade Ele é o nosso sustento. Mas irmãos, esse texto lá, quando ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e vos aliviarei, ele diz: aprendei sobre mim que sou manso e humilde de coração, lançando sobre Ele esses cargos. Não é só um abraço amoroso, mas é o convite de um Deus que veio para nos pastorear. Em outras palavras, Ele está dizendo: enquanto você for o primeiro,
você vai ter a sobrecarga da sua vida, mas quando você deixar eu ser o primeiro e você me seguir, eu estarei na sua frente, eu prepararei para você aquilo que você mais precisa e necessita. Então, quando você é o primeiro, você se sobrecarrega. Quando eu sou o primeiro, eu te guio, e não há sobrecarga, há edificação. E quando nós deixamos Ele estar na nossa frente como pastor das nossas vidas, nós temos a capacidade de ouvir a sua voz. Como João capítulo 10, versículo 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então eu e você temos o DNA espiritual no nosso coração, que nos traz a capacidade de não só sermos filhos e filhas de Deus, mas de poder ouvir a voz do Senhor com qualidade, não só nesse culto extraordinário, mas no nosso dia a dia. Nós podemos ouvir a voz do Senhor Deus no nosso coração, porque nós nos tornamos ovelhas do seu bom pastor, do seu bom pastoreio. E Ele é o nosso bom pastor, que veio dar a vida por nós. Se Ele veio até nós, e Ele veio, se nós vamos até Ele, nós estamos aqui para isso. Então nós passamos a ouvir a voz do Senhor. Ele diz: aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras. Quando Ele diz a palavra ouvir, né, o pessoal do Carisma gosta de original, né, pastor Ivan? Quando a palavra ouvir aparece aqui, a palavra ouvir no dicionário grego é a palavra akou. A palavra akou significa ouvir, prestar atenção, considerar o que está ou tem sido dito, perceber o sentido do que é dito, ouvir até entender. Jesus disse que uma vez que nós vamos até Ele, porque Ele veio até nós, nós passamos a ouvir a sua voz de perto, como pastor do nosso coração. Mas nós precisamos não só ouvir de forma, vamos dizer assim, de volume, mas nós precisamos ouvir de qualidade. Eu e você precisamos ouvir a voz de Deus e aprender a ouvir a voz de Deus com qualidade no nosso dia a dia da vida cristã. Talvez, se eu pudesse enumerar uma das principais artimanhas de Satanás nos nossos dias, não é só tentar nos parar, nos tentar colocar desesperança no nosso coração, nos intimidar com medo. Não. Se estamos aqui é porque estamos rompendo na caminhada cristã. A coragem do Senhor nos fez vencedores sobre aquilo que já passamos, por isso estamos aqui. Mas, irmãos, existe uma arma sutil, mas tão poderosa do inferno, que é a palavra distração. E parece que em 2024 o inimigo aumentou o volume, ou aumentou a intensidade dessa ferramenta maligna, e a distração excessiva está nos distraindo tanto, até mesmo como cristãos, e nós estamos ouvindo a voz de Deus talvez com pouca qualidade. Nós precisamos dizer: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz, e não só ouvir a Tua voz, mas eu preciso aprender a ouvir a Tua voz com qualidade, ao ponto de as distrações do mundo e do inferno não atrapalham discernir o plano e o propósito do Senhor para a minha vida. Note o que eu vou dizer. A dinâmica do Éden, ela se repete na nossa vida. Quando Deus fala aos ouvidos e ao coração de Adão, dizendo: Adão, de toda a árvore do jardim vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu fico imaginando que no coração de Adão, ele não estava olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava olhando para todas as outras árvores do jardim. Por quê? Porque quando nós ouvimos a voz de Deus gera em nós consciência da sua provisão abundante sobre as nossas vidas. Eu e você podemos estar em meio ao deserto, se estamos ouvindo a voz de Deus, ela nos conecta à provisão daquilo que Deus já preparou para nós, e podemos estar fisicamente no deserto, mas internamente nós estamos sendo banqueteados pelas provisões que o Senhor nos conectou através da sua voz. Irmão, mas o contrário é verdadeiro também. Quando Eva deu ouvido a Satanás, mesmo estando no Éden, em comunhão com Deus, no lugar de provisão, no lugar de tantas bênçãos, quando ela deu ouvido à voz da serpente, enquanto a voz de Deus nos dá consciência da sua provisão, a voz do inimigo nos dá consciência da escassez. E alguém pode estar diante do banquete de Deus e não reconhecê-lo como banquete, achar que está no deserto, porque está dando ouvido à voz errada. Por isso então Jesus diz: quem vem a mim precisa me ouvir. Ouvir. Parece ser tão simples, mas é tão desafiador para os nossos dias. Ouvir. Eu fico imaginando aquele texto que nós conhecemos bem de Marta e de Maria. Lembra daquele texto em Lucas capítulo 10? Jesus entra na casa de Marta e de Maria em Betânia, e a Bíblia diz que a primeira ação de receber Jesus foi de Marta.
Marta, ela vai hospedar Jesus na sua casa. Em outras palavras, ela está dizendo: você aqui não é simplesmente um mero viajante, passageiro. Você aqui vai se tornar um hóspede permanente. Jesus pode entrar, e o primeiro e o principal lugar dessa casa é tua, Senhor. Pode vir para o centro da sala, vamos dizer assim. Mas, queridos, rapidamente tem uma outra personagem maravilhosa nesse texto. Quem vem? Maria. E Maria, irmã de Marta, o que ela faz? Ela vai se assentar aos pés do Senhor, quedada para ouvir a sua voz. Ela vai se matricular no Seminário Teológico Carisma de Canoas, e se senta aos pés do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Eu sempre olhei esse texto de Jesus. O Senhor elogiou Maria, dizendo que ela fez a boa parte, a qual não lhe será tirada. Mas a nossa irmã Marta, Senhor, ela estava suando lá para fazer um café para o Senhor. Ela estava suando lá para preparar a cama para o Senhor dormir. Ela estava suando para passar uma vassoura rápida na casa. Jesus, ela estava fazendo algo lindo para ti. Mas, queridos, eu sempre achei que a parte de Marta era difícil e a parte de Maria era fácil. Ela sentou para ouvir a voz do Senhor, como alguém que pega o controle da televisão, dá o play lá no stream, no Netflix, e fica vendo a série. Fala: Jesus, eu estou aqui para te ouvir. E um dia o Senhor perguntou no meu coração: é fácil ouvir a minha voz? E eu: depende da resposta, Senhor. Se for pela habilidade do Senhor de falar comigo, é fácil. Se for a minha desabilidade de te ouvir, eu quero dizer, a minha capacidade de distração no mundo tão barulhento em que me rodeia, é difícil. Então o Senhor falou comigo: ela não estava fazendo mais fácil, ela estava fazendo algo extremamente importante e talvez difícil. Porque Paulo vai dizer isso para nós em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10. E em 1 Coríntios 14, 10, Paulo diz: há no mundo muitas vozes, e nenhuma delas é sem sentido. Paulo está dizendo que no mundo em que vivemos há muitos ruídos, e o mundo em que vivemos é um mundo extremamente barulhento. Se nós não aprendermos a diminuir as vozes do mundo aí fora e aumentar a voz do Senhor no nosso lugar particular de devoção, de devocional, de leitura da palavra, de oração, de podermos vir fazer o seminário, de podermos estar atentos em um culto tão extraordinário como esse, prestando atenção à voz do Senhor, além de outros ruídos, queridos, nós teremos a nossa fé comprometida, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Deixa eu repetir: a fé vem pelo ouvir. Me ajuda: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez: a fé vem pelo ouvir e ouvir. Isso quer dizer que se eu ouço a palavra de Deus, ou a voz de Deus pela palavra com qualidade, eu vou ter uma fé grande, eu vou ter uma fé extraordinária. Eu vou ter uma fé que vai enfrentar dias maus, mas não vai, vamos dizer assim, falhar, porque ela vai me sustentar naquele dia de adversidade. Então você consegue fazer a conexão comigo, que a disposição de ouvir a voz do Senhor me leva ao lugar de fé e de obediência, mas a indisposição de ouvir a voz de Deus vai me levar no lugar de desobediência e um lugar de derrota. A questão não é o que vem de fora para dentro, a questão é quanto nós estamos preparados de dentro para fora, pelaquilo que veio, pelaquilo que já está vindo, ou é pelaquilo que nós sabemos que vamos enfrentar. Precisamos então, como Jesus disse, ir até Ele e aprender a ouvir a voz do Senhor com qualidade. Lembra do texto de Mateus 6,6? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Vou colocar uma versão mais atualizadíssima agora, tá? Tu, porém, da Lagoinha de Canoas, quando você for ao seu lugar secreto de oração, seja caminhando no seu dia a dia, seja no ônibus, seja no carro, seja no chuveiro, seja o momento em que você consegue dobrar o joelho, seja naquele momento que você almoçou mais rápido e consegue ter um devocional, naquele momento ali da refeição do trabalho, seja a hora que você está lendo os livros do carisma, seja a hora que você acordou de madrugada para poder estar com o Senhor, a hora que for, você da Lagoinha de Canoas, quando você for orar, fecha a porta por detrás de você. Ele não está dizendo só do lugar fechado fisicamente, ele está dizendo do lugar onde as outras vozes precisam ser silenciadas, para que a voz do bom pastor seja a principal, a primeira voz, que nós possamos ouvir e deixar com que essa voz, ela venha construir o propósito de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque as vozes que estão no mundo, queridos, olha só, as vozes que estão no mundo, elas vêm com muitas propostas.
Toda voz tem proposta, mas nem toda proposta tem a ver com o propósito de Deus para nós. O que então fazer? Viver de olhos fechados e de ouvidos fechados no mundo não dá. Mas quando nós ouvimos mais a voz do Senhor do que a voz do mundo, sabemos que a voz de Deus gerou um propósito, não uma proposta apenas, um propósito. E sabemos se aquilo que está na nossa frente como a proposta tem a ver com o propósito. Se tem a ver com o propósito, é de Deus, foi porta de Deus, eu vou entrar. Mas se não tem a ver com o propósito de Deus, então, como diz o nosso irmão lá atrás, gospel funk, Adriano gospel funk, chuta que é laço. O povo do Rio vai entender agora. Ok? Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus com qualidade. Mas irmãos, depois de ouvir a voz de Deus com qualidade, Jesus ainda vai dizer da última dinâmica. Ele diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Fala com o ex-querido que está do seu lado e diz assim: não adianta só ouvir, você precisa praticar. Fala com ele: esse é o seu dever de casa. Aleluia. Não é só ouvir, é ouvir com qualidade. Não é só ouvir, é deixar talvez algumas tarefas como Marta e fazer como Maria, se sentar aos pés do Senhor para ouvir a sua voz. O que Ele tem para dizer muda a nossa vida, a nossa história, muda a nossa casa, muda o ambiente onde nós estamos, muda a geografia da nossa vida, muda tudo. Passamos a ouvir a voz do Senhor com qualidade, agora nós precisamos praticar. E a palavra praticar aqui no grego é a palavra poieo, que significa produzir, construir, formar, modelar, edificar. Queridos, eu não sei a dimensão que vocês têm do testemunho que vocês produziram pós essa enchente. Quando eu encontrei com o pastor Sinésio, eu disse isso a ele, e eu quero dizer para vocês aqui também. Nós estávamos, representando todo o Brasil, mas de alguma forma especial lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, olhando para a fé de vocês, ouvindo aquilo que Deus estava fazendo em vocês e através de vocês. No primeiro momento, comoção. No primeiro momento, oração por vocês. No primeiro momento, mover de doações. No primeiro momento, nos movemos para pegarmos aquelas principais doações, colocarmos em caminhões, mandarmos para cá. Algumas pessoas conseguiram chegar, outras estão servindo entre vocês até hoje, pessoas que vieram de outros estados. Há um momento em que nós nos movemos para alcançar vocês, mas eu posso dizer que depois de uma semana, 2, 3, a gente ficou impactado não por aquilo que a gente conseguia mandar para cá ou se conectar com aqui, mas aquilo que era a expressão de fé de vocês, de não deixar a luz apagar em meio a uma escuridão, de uma tragédia tão terrível. Nós começamos a ouvir cada relato e ver cada testemunho e dizer glória a Deus, Senhor, porque nós estamos aqui no Sudeste tendo uma lição. E qual é a lição? Igreja não é feita de paredes ou de tijolos, igreja é feita de um povo extraordinário de Deus, que continua louvando ao Senhor em meio a tantas dores, que acredita mais no provedor do que na provisão, e que continua se levantando dizendo: eu vou fazer a diferença nesse lugar, porque irmãos, Deus usou vocês e tem usado para reconstruir não só a própria vida e família, mas a vida e família de muitos outros. Às vezes dá uma chuvinha lá em Belo Horizonte, o povo não vai para a igreja. Vocês no meio de uma inundação estavam ainda conectados, louvando o Senhor, fazendo lives, devocionais, carisma online, permanecendo, sendo os melhores voluntários da cidade, sendo uma referência de Deus nessa região. Glória a Deus, porque tudo aquilo que vocês tinham como bagagem de fé, porque ouvir a voz do Senhor com qualidade nesse tempo, vocês praticaram e colocaram em prática aquilo que é o Evangelho do Senhor, a vida prática cristã, não apenas através de estruturas, mas com uma vida de fé e um estilo de vida que pôde adorar ao Senhor em meio ao caos. E é a nossa vida. Tiago capítulo 1, versículo 19, vai corroborar o que Jesus diz com relação a como nós colocamos a nossa vida na rocha que é Cristo Jesus, através de 2 fundamentos, 2 alicerces, e esses alicerces são repetidos aqui, em Tiago capítulo 1, versículo 19, me ouça atentamente, diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Olha só, tardio para falar e tardio para se irar,
Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, porquanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhi com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Não só ouvir, agora ele vai entrar no outro fundamento chamado praticar. Ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós outros. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, olha o povo de Lagoinha Canoas aqui, ó, mas operoso praticante. Aleluia! Olha o selo de Deus sobre essa casa. Ele será, ou ela será, bem-aventurada no que realizar. Uau! Tiago está fazendo a conexão com o que Jesus disse: quem ouve e quem pratica. Ele está dizendo então: ouça com diligência, né? Ouça melhor, com qualidade, e pratique com diligência. Mas alguém poderia entrar no cenário e dizer: mas muitos outros fizeram, muitos outros praticaram, muitos outros também serviram, muitos outros se moveram. Mas irmãos, quando nós nos movemos porque ouvimos o Senhor e passamos a imitar a Ele, quando nós fazemos porque tem um evangelho dentro de nós nos movendo a valores eternos, quando nós nos movemos não para responder apenas a uma necessidade, mas para representar o caráter bondoso do nosso Deus, então nós respondemos 4 perguntas, e nós respondemos isso quando praticamos. As perguntas são: o que fazemos? Por que fazemos? Como fazemos o que fazemos? E no nosso caso, a quem fazemos? É dedicado a quem aquilo que fazemos? Quando nós fazemos isso, estamos alicerçando ou edificando a nossa história de vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. E a história continua, Jesus contando, dizendo que aquele que é semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. A nossa diferença é que nós temos a rocha, que nós somos movidos pela rocha, que quem nos mandou fazer o que fazemos é a rocha, e que no final da história, seja de dia quando tudo está bem, seja de noite quando tudo está mal, a diferença faz porque estamos construindo, conectados com a rocha. E quem é a rocha? Salmo 118, versículo 22 e 23 diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Quem é a rocha? Isaías capítulo 28, versículo 16: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Quem é a nossa rocha? Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes diz: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e que qual modo e por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em o nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, sim, é em seu nome que este homem está curado perante vós, e este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, mas o qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual se importa que sejamos salvos. E o nome da nossa rocha é Jesus. Por que a nossa casa continua de pé? Pastor, a minha casa não continua de pé, eu tive que sair do lugar. Não, eu não estou falando da casa física, eu estou falando da sua vida, da sua família. Por que a sua casa, por que as nossas casas, por que a sua casa ficou de pé? Porque ela está fundamentada, ela está alicerçada na rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha, queridos? Jesus faz uma pergunta aos discípulos em Mateus capítulo 16,
E ele pergunta: quem o povo diz ser o filho do homem? Eles fizeram uma rápida enquete e disseram: Jeremias, eles dizem, João Batista, um dos profetas. Jeremias, Elias, João Batista, um dos profetas. Jesus pergunta para o povo que estava mais próximo, os discípulos, dizendo: e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, igual o pastor Ivan aqui quando estava orando, Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha a afirmação de Pedro, representando todos eles, e afirma sobre a afirmação: é verdade, se não bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas foi o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é a pedra, queridos? Quem é a rocha? A pedra, a rocha, é a confissão de Pedro pelo Espírito de Deus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A nossa rocha é Jesus Cristo, e ela é inabalável, e a nossa vida está firmada e fundamentada nele. Por isso nós ouvimos a sua voz com qualidade, e por isso nós praticamos um estilo de vida que reflete o Deus que nós servimos e amamos. Pastor, eu tenho algo para poder reclamar do texto, porque o texto diz que a casa que foi bem fundamentada, ela passou pela mesma prova da casa que foi mal construída. E às vezes nós temos essa indagação. Às vezes, quando alguém entrega a sua vida para Jesus, se nós não pregarmos o evangelho pleno, completo, às vezes as nossas mensagens, e eu sou um dos mensageiros, eu preciso pegar uma meia-culpa aqui, nós dizemos: vai dar tudo certo, está tudo bem, você entregou a sua vida para Jesus, quase que você está indo para o céu agora. Irmãos, e não é toda a verdade do evangelho, porque Jesus disse aos discípulos: ei, deixa eu falar uma coisa para vocês, as lutas virão, as tribulações virão, haverá sim provações. Ele mesmo disse: no mundo haverá aflições, vírgula, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sou a rocha onde você vai poder construir a sua vida, a sua casa, e as intempéries da vida virão batalhas espirituais, virão, o inimigo vai vir, parece que no meio das provações do próprio Deus, para tentar te derrubar, mas você estará na rocha, é a promessa dele. Você vai ser provado nas suas relações, porque, queridos, um dia você está falando de Jesus, e alguém do seu emprego, da sua família estendida, está dizendo: que bênção, me fala um pouco mais, me aconselha, e depois a mesma pessoa parece que é o seu perseguidor, meu Deus do céu. Porque a nossa fé, ela não é só provada nas batalhas espirituais, a nossa fé, ela é provada nas nossas relações naturais. Mas é aí que nós vamos declarar que nós escolhemos amar o Senhor, e o Senhor em primeiro lugar, e Ele vai estar conosco em cada uma das provas relacionais da vida. E se não fosse ainda só a batalha espiritual, a prova das relações, ainda nós temos um mundo em que Deus fez ele perfeito e justo, mas por causa do pecado ele se tornou injusto e esquisito, irmãos. De tempo em tempo, mesmo sendo cristãos, nós passamos por algumas injustiças. Mesmo de tempo em tempo sendo cristãos, nós passamos por algumas tragédias naturais. Mesmo de tempo em tempo, irmãos, a escassez bate à nossa porta. De tempo em tempo, o nosso corpo enfrenta a enfermidade. De tempo em tempo, nós temos alguma morte para poder ter o luto dela e chorar por ela. De tempo em tempo, pastor, então, aceitar Jesus ou ter Jesus no meu coração não me isenta de passar por tribulação, é verdade. O texto está dizendo para nós que não nos isenta, mas nos garante a vitória. A diferença das duas casas não está naquilo que elas sofreram. A diferença das duas casas está em como elas foram construídas e como elas foram duradouras ou não. Porque o segredo não está daquilo que vem de fora para dentro, o segredo está da fortaleza de dentro para fora. Salmo 125 diz: aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. O salmista no Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que salmo fofo, né, gente? Fofo nada. Versículo 4 diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Eu fico imaginando, ele respira fundo: eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não está dizendo: o Senhor não vai deixar eu passar.
O Senhor está dizendo: quando eu passar, se eu passar ou quando eu passar, o Senhor passará comigo, e porque eu passarei com o Senhor, o vale vai se tornar em um lugar de consolo, de vida, se preciso de ressurreição, ou até logo, de consolação, mas é um lugar de vitória, porque o que mata o homem natural, dá vida ao homem espiritual. Deixa eu repetir: o que paralisaria alguém que não crê em Deus, está dando combustível para o cristão crescer, diante de uma sociedade que está olhando se nós vamos esmorecer, se nós vamos desistir, se nós vamos entrar no lugar de desesperança. O povo está olhando e eles estão vendo outra coisa, eles estão vendo um povo crescente, um povo sendo reconstruído, um povo colocando os alicerces cada vez mais na rocha que é Cristo, um povo experimentando a vida e a provisão de Deus em meio a tantas adversidades. É a minha vida, é a sua vida, queridos. Olha para mim, o Senhor está vendo tudo aquilo que está sendo construído no seu bastidor, e o Senhor está te fazendo um construtor de uma obra extraordinária nessa terra. Paulo diz: sejam firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que na obra do Senhor a vossa fé não é vã. O que você está fazendo para Deus e com Deus não é inútil. O seu não ao pecado, o seu sim a uma consagração a Ele, o seu estilo de vida que vai cada vez mais se alinhando com a voz do Senhor. Ninguém aqui nesse salão, para mais de 1000 pessoas, ninguém aqui está pleno como Jesus é, ao ponto de dizer: toda a minha vida está perfeita em Cristo. Não, mas cada ponto de obediência daquilo que você pratica pelo que você ouviu dele, irmãos, é o lugar onde o Senhor está sendo glorificado. É o ponto de obediência que o Senhor está utilizando como plataforma para manifestar a glória dele nas nossas vidas. Queridos, eu estou para te dizer que há recompensas que experimentaremos aqui na terra. Aquilo que estamos dando a Deus como fidelidade, tem galardão de Deus que já veio, mas tem galardão de Deus que ainda virá. Até o final do ano de 2024, recompensas de Deus virão sobre a casa que foi fiel, tem sido fiel, a casa da fidelidade está pronta e prestes para receber promessas e projetos de Deus, bênçãos e vitórias de Deus extraordinárias. Você pega essa palavra? Não, calma, na paz, não, calma, segura o aplauso. Mas queridos, deixa eu te dizer uma boa nova: muitas dessas recompensas virão ainda nesse ano. Estou aqui falando como profeta do Senhor, porque elas são atraídas ao lugar da fidelidade e obediência, como essa casa tem praticado. Mas algumas Deus vai guardar, não para dar em 2024, nem para dar 2025, nem para dar 2026. Algumas das promessas e recompensas estarão nos recebendo na glória em formato de galardão, porque nos céus haverá a maior de todas as recompensas. É ouvir do Senhor: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, entra no gozo do seu Senhor. Serva boa e fiel, você pode me glorificar na terra, então a minha glória vai ser refletida em você, para que os céus possam ver o quanto eu pude habitar em você. E nós vamos rever pessoas amadas e queridas, e nós vamos nos alegrar eternamente na presença do nosso Deus. Pastor, mas se as provas vêm para quem está com a casa bem construída e quem não está, qual é então a recompensa? Será que vale a pena continuar sendo fiel, fazendo segundo aquilo que eu vi e ouvir a Ele, fazer como Ele está nos direcionando? Vale a pena? Vamos ver se vale a pena? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 9. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 9, nós vamos ver se nós estamos produzindo casas baratas para a terra, ou se estamos produzindo casas preciosas para a eternidade. Ok? Você vai ler comigo e você vai perceber se nós estamos produzindo casas baratas para a terra, ou se nós estamos produzindo casas preciosas para a eternidade. 1 Coríntios 3,9 diz: porque de Deus, Lagoinha Canoas, somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Ele é a rocha, Ele é a pedra, Ele é o fundamento.
Contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedra preciosa, ou madeira, feno e palha, manifesto se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas ele mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. Não sabeis, Lagoinha Canoas, que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, é santo. Versículo de número 9, quem nós somos? Paulo vai chamar a igreja de cooperadores de Deus, de lavoura de Deus. Ele diz: vocês são edifícios de Deus. Irmãos, para que se constrói uma casa ou um edifício? Para que haja moradia. Paulo então está dizendo que eu e você estamos construindo uma casa para uma moradia especial. A nossa vida faz a conexão com o que Jesus diz: quem vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, está construindo uma casa sobre a rocha. Paulo está dizendo: a igreja é um edifício de Deus. E ele está dizendo que para esse edifício chamado igreja existe uma rocha. Qual é a rocha? Qual é a fundação? Qual é o fundamento? Jesus Cristo. Ele está dizendo: não precisamos de outro, não se troca esse fundamento que nos garante o alicerce. Quando nós vamos construir uma casa, parece que o acabamento é o que mais nós vamos gastar, mas irmãos, uma casa bem construída, um edifício bem construído, se gasta o maior material na própria fundação, porque a força da fundação é a força da casa, ou do edifício. Ele está dizendo: a força do fundamento será a força da casa construída. Pegou isso aqui? Aí ele começa dizendo: mas cada um veja como edifica sobre o fundamento. Ele está dizendo então que todo cristão é construtor de casa sobre a rocha. Então Jesus, ele está edificando a sua casa, mas ele edifica a sua casa através de cada cristão. Ele é o fundamento, mas eu e você estamos construindo tijolos ou tijolinhos espirituais para uma casa especial aqui na terra. E o que estamos construindo tem dois tipos de materiais, segundo esse texto. Ou construímos com ouro, prata e pedra preciosa. Olha para mim, por gentileza. Ou construímos com madeira, feno e palha. O que era madeira, feno e palha? Construir casa na época de Paulo eram as casas populares. Eram, e até hoje, as casas mais baratas. Eles não tinham acesso a tantos materiais de construção como tem nos dias de hoje, concreto, vigas, aço. Eles não tinham essa tecnologia. Então, irmãos, a maioria das casas que os homens faziam para sua residência eram casas de madeira, feno e palha. E ele está dizendo: cada cristão que constrói a sua casa, ele está utilizando materiais, ou é madeira, feno e palha, ou é ouro, prata e pedra preciosa. Nós precisamos entender o contexto de Paulo. Paulo está falando para a igreja de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade grega. E a cidade daquela época grega era uma cidade onde tinha muitos templos para deuses gregos. Se olhava para a cidade, os maiores edifícios, as maiores edificações eram de templos grandes e portentosos. E eles, para dizer que aquela casa era um santuário, aquela casa não era para homens morar, aquela casa era para as divindades morarem, eles colocavam naquela casa, ou naquele templo, ouro, prata e pedra preciosa. Porque o material que se colocava para construir a casa determinava que tipo de morador estaria utilizando aquela casa. Se o material é madeira, feno e palha, então é para homens morar de forma temporária. Mas se é ouro, prata e pedra preciosa, então não é uma casa para homens, é uma casa para divindade, é uma casa para um Deus morar. Paulo está dizendo: ei, vamos fazer a conexão com o que Jesus disse e a gente completa a mensagem. Ei, se você tiver uma fé coerente entre aquilo que você ouve do Senhor e aquilo que você pratica, se você pratica aquilo que Ele te mandou, aquilo que Ele te introduziu na sua palavra, aquele que Ele te deu como matéria-prima, se você pratica o que ouviu do Senhor,
Então você está utilizando a construção de uma casa aqui na terra, com ouro, prata e pedra preciosa, é de material resistente, passa pelo fogo das provações, é um material valioso, ela vai continuar valendo em meio aos anos. Lembra que Jesus começa o texto dizendo: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. A expressão, a indagação de Jesus é para dizer: cadê a coerência dos meus discípulos? Cadê a coerência entre o discurso e a prática? Cadê a coerência entre aquilo que vocês estão vendo em mim, aquilo que vocês estão ouvindo de mim, daquilo que vocês estão praticando? Mas faz a conexão. Paulo está dizendo: quanto mais coerentes nós somos daquilo que praticamos, daquilo que ouvimos dele, daquilo que praticamos, estamos construindo uma casa sobre o alicerce que é a rocha, e essa casa é madeira, feno e palha. Deixa eu te dizer para concluir aqui, é uma casa não feita para habitação de homens de forma temporária, é uma casa para que a nossa divindade venha habitar nela e seja revelada através dela. Quando eu e você não vivemos por nós mesmos, nem pelas vozes do mundo, quando eu e você praticamos o Evangelho, eu e você estamos construindo uma vida onde o próprio Deus vem habitar. Quando eu e você escolhemos não só as estratégias do mundo, mas a vontade de Deus para nós, quando eu e você escolhemos um estilo de vida, não que está todo mundo fazendo, porque igual a nossa mãe, Deus também fala conosco: você não é qualquer um. Quando você escolhe viver pelo Senhor, imitando os passos do Senhor e fazendo aquilo que Ele tem te instruído pela sua palavra, você sobre a rocha está construindo tijolinho após tijolinho. Não uma casa que ficará na terra e vai passar algo e vai destruir, não. É uma casa onde Deus habita, onde o estilo de vida, onde Ele abençoa, onde Ele reina e governa. E essa casa não vai durar só para a terra. Um dia ela também vai perdurar na eternidade, e ela vai se tornar glória para Deus, porque o que fazemos e construímos para Ele aqui está ecoando na eternidade, quando fazemos com Ele e para a glória dEle, aonde Ele habita e aonde Ele é glorificado. Então deixa eu concluir fazendo a pergunta: vale a pena construir a casa de forma adequada? Vale a pena pegar um terreno, e talvez esse terreno seja Lagoinha, Canoas, o lugar onde eu pude ouvir o Evangelho numa comunidade saudável? Vale a pena, o lugar onde entreguei minha vida e tenho sido instruída como viver esse estilo de vida cristã que adora o Senhor? Vale a pena selecionar o terreno e não começar a construir uma casa atraente aos homens, mas primeiro colocar o fundamento bem profundo, cavar, ser alguém que não só ora, mas que ora e ora, não só alguém que louva, mas que louva e louva, não só alguém que ouve a palavra, mas que estuda a palavra, que se dedica a conhecer o Senhor pela palavra. Vale a pena? Vale a pena cavar profunda vala, achar a rocha e colocar o alicerce de ouvir com qualidade, praticar com diligência e começar a ter uma vida que começa, ou um recomeço de vida que parece simples, mas que é agora alicerçada sobre a rocha, de dizer não a algumas amizades lá fora, não a algumas práticas antigas, não a algum tipo de corrupção lá fora, dizer: eu tive que recomeçar tudo, Jesus, eu tive que recomeçar os meus relacionamentos depois que eu encontrei com o Senhor, eu tive que refazer as minhas relações financeiras, eu tive que mudar a minha forma de ter a minha sexualidade. Jesus, eu tive que mudar tudo quando eu encontrei contigo. Parece que tudo foi embora. Tudo que é passageiro foi embora, para tudo que é permanente agora, faz parte da construção de uma vida, não só agora bonita aos olhos dos homens, mas ela é duradoura, uma vida onde o Senhor habita. E uma vida que vai se tornando bela aos olhos dos homens, que vai dando testemunho, que vai colocando as coisas no lugar. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Vale a pena viver essa vida coerente? Vale a pena continuar pagando o preço? Vale a pena manifestar um estilo de vida cristão ao modelo do Senhor Jesus? Vale a pena, porque mesmo que as enchentes voltem a acontecer, em nome de Jesus, não estou falando fisicamente, meu Deus do céu, só 1000 anos depois, uma próxima, mas as enchentes
diárias da nossa vida vão continuar a acontecer. E elas não vão nos encontrar na superfície de uma vida fútil, de uma vida superficial mundana, de uma vida que não agrada ao Senhor, não. As próximas enchentes, não natural, viu, gente? Estou profetizando, não, pelo amor de Deus. Mas as próximas enchentes da nossa vida vão nos encontrar com a casa alicerçada sobre a rocha. Pastor, eu não sei se eu estou alicerçado sobre a rocha. Então já, daqui a alguns minutos nós vamos fazer uma oração por você. E você vai ter a oportunidade de dizer: eu não quero só aquilo que é o fake, aquilo que é o externo, aquilo que é, visto aos homens. Eu quero algo duradouro, eu quero reconstruir, se necessário recomeçar, com os materiais novos e suficientes, com materiais preciosos, com uma fé cristã genuína, para que eu possa resistir o dia mal, para que eu possa permanecer uma vida com Deus, para que eu possa levar os meus familiares ao conhecimento de Deus pelo meu estilo de vida cristão, para que eu possa prevalecer em meio às angústias da vida. Você está comigo aqui nessa noite? Se você tem essa certeza que o seu coração está aí, edificando uma casa para Deus, vale a pena essa vida coerente, pagar esse preço do Evangelho? Vale a pena sim, porque quem escolheu esse caminho, Pedro vai dizer para nós, e concluir aqui a mensagem, 1 Pedro 2,4. Se você escolheu esse caminho e tem escolhido edificar essa casa para o Senhor, deixa eu te dizer qual é o elogio do céu sobre a sua vida, e nós vamos orar aqui. 1 Pedro 2,4 diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele é a rocha, Ele é a pedra, é Jesus Cristo. E quem nós somos, Lagoinha Canoas? Quem nós somos? Também nós mesmos, como pedras que vivem. A nossa vida e nosso estilo de vida tem construído uma casa para o próprio Deus habitar em nós e se manifestar através de nós. Tem valido a pena e vai valer a pena sim. Também nós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdotes santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois está escrito: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhada. Vale a pena? Vale. Porque o versículo 9 traz o selo de qualidade, de casas que estão sendo edificadas para o Senhor, de vidas, de famílias que são rendidas a Ele, e de uma igreja local que ama ao Senhor e que está preparada para as adversidades deste mundo. Porque o versículo 9 traz o selo de Deus a essa casa, dizendo: vós da Lagoinha Canoas, porém, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode dar a mão para esse irmão abençoado que está do seu lado? Dê a mão para ele alguns minutos. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar pela tua casa aqui neste lugar. Senhor, a tua habitação é tão presente no nosso meio, a tua presença é tão clara, mas eu oro nessa noite, Espírito Santo, que o teu peso, o peso da tua presença, o peso de glória, renova-nos ainda mais nesse momento, Senhor, porque nós temos escolhido ouvir a tua voz com qualidade. Jesus, se tem espíritos malignos, Pai, se o mundo está nos distraindo ao ponto de não ouvir a tua voz, estamos aqui nessa noite para dizer: abra os nossos ouvidos espirituais, nos lembra da tua palavra, nos guia pela tua palavra, nos faz amantes da tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, não só no domingo, mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, Senhor. E eu oro junto com meus irmãos nessa hora, se alguém que está de algum tipo de intimidação ou medo ainda de agir, de colocar a sua vida à altura do Evangelho que nos conquistou, Jesus, eu oro para que as mãos sejam desatadas agora, sejam desamarradas em nome de Jesus, para que os pés sejam livres agora para o ir dos
Senhor. Senhor, estamos liberados para executar, para praticar, para manifestar o estilo de vida que adora o Senhor em todo o tempo, Jesus. Nós oramos, ó Pai, uns pelos outros nessa hora. Quem está de mão dada, Jesus, eu oro. Espírito Santo, renova a fé, Senhor, nessa hora. Renova a disposição de te seguir, Jesus. Renova a ousadia do coração. Enche o meu irmão com teu Espírito. Enche a minha irmã, porque tem valido a pena construir casa não só temporária para homens ver, mas uma casa para Deus habitar e se manifestar nos nossos dias. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, uns pelos outros nessa hora. Renova-nos, Pai, continua trazendo sonhos, planos, e eu oro, meu Deus, para que a casa, e esta casa que foi fiel em tempo da adversidade, experimente vitórias e vitórias, conquistas e conquistas, sonhos e sonhos. Eu oro, meu Deus, para que aquilo que está, Pai, preparado para essa casa, seja liberado a partir dessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, portas abertas. Em nome de Jesus, cura física. Em nome de Jesus, Pai, salvação de parentes que estão sendo, ó Pai, intercedidos aqui nesses dias. Eu oro, meu Deus, para que haja uma intervenção do Senhor em cada lar aqui presente. Em nome de Jesus Cristo, nós nos voltamos para Ti, porque sabemos que o Senhor é a rocha da nossa vida. Vamos louvar o Senhor, entregar o nosso coração ainda mais a Ele nessa hora.